e garanto a você que nenhuma vírgula ficará para trás daquilo que Deus falou e confiou a mim. Abra sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 13. Vamos ler a partir do versículo de número 10. Obrigado, varão. Deus é contigo. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 13. Vamos ler a partir do versículo de número 10. Ensinava Jesus na sinagoga no sábado. Havia ali uma mulher que há 18 anos tinha um espírito de enfermidade. Quantos anos? E andava encurvada, e de nenhuma maneira poderia endireitar-se. Quando Jesus a viu, chamou-a e disse: mulher, fica livre da tua enfermidade. E estendendo a mão sobre ela, e ela endireitou-se imediatamente, e glorificava a Deus. Mas o principal da sinagoga, indignado porquanto Jesus tivesse curado no sábado, disse ao povo: 6 dias há que se deve se trabalhar, neste pois vinde ser curado, não no sábado. Então o Senhor respondeu: hipócrita, cada um de vós não desprende no sábado o boi ou o seu jumento da manjedoura e o leva para beber água? Esta é filha de Abraão, a quem Satanás teve atada durante 18 anos, e não se devia desatá-la dessa prisão no sábado? E ao dizer ele estas coisas, envergonharam-se todos os seus adversários, mas todo o povo se regozijava, porque todas as coisas gloriosas foram feitas por ele. Pai, esta é a tua palavra, que é viva, eficaz, vai aonde ninguém pode ir, penetra onde nenhum homem pode penetrar. O Senhor já tem falado de maneira tremenda em nosso meio, mas tu tens uma porção preparada para este momento. Nosso coração está aberto para continuar, Senhor, recebendo a tua palavra. E eu uso da autoridade do nome de Jesus, que todo demônio que se opõe à sua palavra, para colocar distração, sono, inquietação, seja repreendido agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Mas que tu tenha liberdade em falar, porque a honra é tua, a glória é tua e o poder é teu. Obrigado, ó Deus, é isso que eu te peço humildemente, em nome de Jesus. Dentro do texto que a gente vai falar, esse texto vai ser narrado por Lucas. Nós sabemos teologicamente que Lucas, ele não foi um discípulo de Jesus, até porque ele não andou com Jesus, porém, era um gentil crente, interessado sobre a vida e a obra e os feitos que Jesus operou. Lucas, ele escrevendo esse primeiro tratado a um homem chamado Teófilo, que também era um interessado e um pesquisador sobre a vida, a mensagem que Jesus pregava e tudo que ele fez. Então Lucas escreve para poder testificar, confirmar tudo que Jesus operou para esse bendito, excelentíssimo Teófilo. Escrevendo esse tratado, Lucas revela o caráter da sua literatura. Como, pastor? Te digo agora. O que ele faz? Ele usa na sua pesquisa, não narrativas vazias, mas ele vai buscar
pessoas, testemunhas oculares, que vivenciaram, que tiveram experiência para compor esse livro. Então, Lucas mostra para nós que ele não trabalha com hipótese, ele tem todo compromisso com a verdade. Compromisso com a verdade é aquilo que a gente trata que de fato é verdade. Nós vivemos um tempo que as pessoas, para ter razão, até mentem e acreditam nas próprias mentiras para ter razão. Em lugar da simplicidade, que é onde a verdade habita, entra o orgulho, aí a mentira se manifesta. Lucas, trabalhando na pesquisa, as testemunhas que nós chamamos de testemunha primária, que sabiam, vivenciaram, ele escreve esse tratado e ele começa a narrar. Mas só que a narrativa, a forma que ele traz é importante, que também tem um toque pessoal. Você sabe que todo escritor ele tem uma identidade literária. Se você tem um costume de ler, se você pegar um livro e você começar a ler, você vai saber, essa literatura aqui é do autor tal, porque existe ali por trás da literatura uma identidade. E a identidade de Lucas estava descrito aqui na sua linguagem. Dentro desse texto especificamente, o texto vai mostrar que existia uma mulher que estava há 18 anos encurvada. E qual era a causa desta situação? Um espírito de enfermidade estava sobre ela. 18 anos andando encurvada, 18 anos sem levantar a cabeça, 18 anos tendo limites para poder se locomover. 18 anos é muito tempo, e parece que conforme o tempo passa, parece que as coisas nos convencem daquilo que é anormal, como se fosse normal. O tempo, ele às vezes quer nos ensinar isso, que aquilo que é anormal, nós tratamos como normal, e aquilo que não é nosso, tratamos que é nosso. Não é porque está na sua vida, lhe pertence. Isso é importante a gente dizer. Então ela estava 18 anos encurvada, e o texto vai dizer, Lucas escrevendo, eu torno agora para a identidade, ele diz, e de nenhuma maneira poderia endireitar-se. Pastor João, ele está dizendo, como um médico que ele era, ele está dizendo, a condição natural dela, ninguém pode mudar. Ele está dizendo, nenhuma maneira ela poderia endireitar-se, porque como médico ele sabia os limites da ciência do seu tempo. Se você pegar um médico aí, na nossa atualidade, você perguntar acerca de alguma doença, e se for grave ele vai dizer, não tem cura, devido ao conhecimento que ele adquiriu e o avanço limitado da ciência. Então Lucas vai dar aqui um diagnóstico, ela não podia endireitar-se, mas o texto vai transcorrer e dizer, que num sábado, Jesus estava na sinagoga. Onde que ele estava? Estando na sinagoga, ele estava ensinando, pregando a palavra como era de costume. Jesus, sendo judeu, ele tinha uma prática de frequentar sinagoga. E a prática de frequentar sinagoga, isso aqui traz para a gente até um apontamento importante. Para muita gente que prega que dá para servir a Cristo em casa, o próprio Cristo frequentou sinagoga. O próprio Cristo, ele teve esse período de ajuntamento. Ele nos ensina, através da sua própria vida, que a gente deve congregar. Existe um filme que foi lançado em pouco tempo, muito bem cotado, eu esqueci o nome dele agora, quem me lembrar grita, um filme considerado evangélico. A Forja, exatamente. E todo mundo, muita gente até chorou, pastor João.
Muita gente chorou e ficou emocionado porque eu vi umas 3 vezes. Eu comecei a olhar para aquele filme conforme a Bíblia manda eu analisar, à luz da sua própria palavra. E eu percebi que a mudança daquele jovem transcorreu, mas ele não tinha uma igreja, não dava dízimo, não tinha autoridade espiritual. Todo 10% da empresa, daquele grande empresário que o discipulou, ele dava para uma obra missionária. A pergunta é: quem tem autoridade para poder administrar dízimo e oferta? Senão o sacerdote. Eu não posso pegar o meu dízimo, investir numa obra missionária e deixar de investir na minha igreja. Então esse filme, por mais gracioso que pareceu, feriu alguns princípios bíblicos. Tratando-se sobre isso, a gente precisa perceber que a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática, para a gente poder nortear a nossa vida. Quando nós temos a Bíblia como norte da nossa vida, nós começamos a enxergar a vida de uma forma totalmente diferente. Tanto que o salmista Davi disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Isso aqui ele está citando que a palavra é aquela que ilumina. E quando trata-se de luz, você pode lembrar daquilo que te ilumina, mas pode lembrar também de entendimento, aquilo que traz conhecimento para você. Exemplo, se você pegar a palavra aluno, se você separar al e uno, significa sem luz. Quando o professor traz o conhecimento, ele está iluminando aos seus alunos. Então a mensagem de Deus para a nossa vida vai iluminar o nosso entendimento. Para quê? Para que a gente saiba o que devemos fazer quando estivermos em situações difíceis. Esse texto vai mostrar uma situação totalmente difícil, porque Jesus está ensinando na sinagoga. O texto não mostra o que ele está pregando, mas o texto vai mostrar que ele vê uma mulher que está 18 anos encurvada com um espírito de enfermidade. Você sabe que naquele tempo, como algumas Assembleias de Deus ainda nutrem isso, as mulheres não sentavam ao lado dos homens. A mulher era de um lado e os homens eram de outro. Na sinagoga era assim. Mas só que no local que ela estava, era o local que Jesus a viu. E no momento que ele ia ver, ele chama ela para frente. Primeira coisa que eu quero que você entenda: os olhos do Senhor estão atentos a todos que estão aqui. Ninguém está separado por condição social, por cor, raça, ideologia diante de Deus. Deus está contemplando os bons e os maus. Jesus enxerga, viu aquela mulher e chama ela. O ato de ver significa contemplar, significa atribuição de quem enxerga, que tem os seus olhos saudáveis. Mas o texto aqui fala de ver. Ele viu. O ver aqui não significa apenas uma identificação de alguém que enxerga, mas é alguém que percebeu alguma coisa e vai fazer algo a respeito. Vou melhorar para você dar glória a Deus. Tem muita gente vendo, tem muita gente enxergando, mas tem pouca gente vendo. Porque enxergar não significa que você vai fazer alguma coisa. Você pode ver a situação e não fazer nada. Mas quando Jesus viu, ele percebe que ele precisava mudar aquela situação. Mas só que o que é interessante aqui é que em nenhum momento o texto vai mostrar que essa mulher orou, que essa mulher clamou, que ela pediu alguma coisa, pastora. Como que se dá essa ação de Jesus acerca individualmente dessa mulher?
É porque quando Jesus chama ela, significa um ato estritamente voluntário dele em querer operar na vida de quem ele quer. O que a gente enxerga teologicamente aqui? Enxergamos a vontade soberana de Deus, quando ele grita da eternidade dizendo: eu vi, vou mudar e ninguém pode impedir. Eu vim aqui dizer com a autoridade de Deus, porque eu sinto ele aqui, que a mensagem para ti é esta: ele decidiu estar presente nesta vigília, na Advec Castelo, para quê? Porque ele viu a tua situação. Ele sabe que você está dando glória a Deus, está adorando, mas aquilo que te atrapalha e te limita. Ele sabe o que você está entregando para Ele, mas Ele sabe que aquilo que te machuca. Deus está dizendo para mim lhe dizer que Ele vai mudar essa situação. Por quê? Quem viu? O sacerdote? Não, quem viu foi Jesus. Quem viu foi ele. Quando ele viu, nós temos a certeza que vai acontecer alguma coisa. Aquele culto na sinagoga estava normal, no meio de um mergulhar de tradição, estava tudo bem. Jesus quebra agora o protocolo, chama uma mulher na frente de todos os homens, na frente de todo mundo, e dá um destaque que ninguém daria. Quer uma verdade? Há uma diferença de quem serve a Cristo e de quem é religioso. Cristo, apesar de ter essa linha judaica, ele não era religioso. Ele se manifestou para fazer o que o Pai lhe enviou. Aí ele traz uma mulher para o meio, quebrando todo o protocolo, coloca a mulher em exposição. A pergunta é: o que vai acontecer? Qual é o sentido e a razão de Jesus fazer um negócio desse? Ninguém faz isso. Por que que ele quer fazer isso? O novo assusta. O diferente, às vezes, traz um pouco de pé atrás. Mas quem está fazendo é Jesus, e ele sabe o que ele está fazendo. Então essa mulher agora se torna evidente. Para quem está na plateia poderia dizer, aqui eu vou conjecturar, para que Jesus traz essa mulher para o meio da palestra, expondo ela? Todo mundo sabe que ela por 18 anos está enferma. Quem não sabe, porque ela frequentava a sinagoga. Mas só que Jesus trouxe a exposição, não foi para humilhá-la, porque uma coisa eu aprendo aqui, que quem está humilhado não quer ser mais humilhado, quer ser exaltado. Pega essa senha e esse segredo para a tua vida. Quando você vê alguém no chão, ele não quer que você pise nele, mas ele quer uma mão estendida. Jesus agora, o texto vai dizer, que ele diz para ela na frente de todo mundo: mulher, seja livre da tua enfermidade. Por que da tua enfermidade? Porque eu disse, quando situações não mudam por muito tempo na nossa vida, nós tratamos com normalidade aquilo que é anormal e achamos aquilo que é nosso, que pertence a gente. Então Jesus usa uma linguagem que ela mesma usava. Seja livre daquilo que você acha que é teu, mas não te pertence. Agora, o que vai acontecer? E estendendo-lhe as mãos, e ela imediatamente endireitou-se, e estendendo a mão, e ela imediatamente endireitou. E logo depois disso começou a glorificar a Deus. Oh, aleluia!
Eu vim lá do Rio de Janeiro para dizer para você: você está preparado ou preparada para glorificar? Porque depois da glória a Deus antecede um testemunho. Você não pegou isso aqui não. Só teve glória a Deus porque teve testemunho. Eu vim do Rio de Janeiro para dizer para você que vai haver testemunho para a tua vida e para a tua casa. Você vai viver um tempo que você não viveu. Você vai viver uma alegria que você não viveu. Aquilo que parecia normal e trivial e comum da tua vida, Jesus está dizendo: eu vim, eu estou arrancando, eu estou mudando. O que está acontecendo, pastor? Está acontecendo que ele liberou uma palavra de mudança para a vida daquela mulher e estendendo a sua mão. Sabe o que ele está dizendo? Primeiro, eu quebro no mundo espiritual o que prendia ela. O que prendia ela? Um espírito de enfermidade, demônios que trabalham nas trevas para poder prender, limitar pessoa. Primeiro ele emitindo uma palavra de autoridade para o mundo espiritual, ele manieta o demônio que estava sobre ela, e depois ele estendendo a mão sobre ela e ela endireitou. Estendendo a mão sobre ela significa que ele tem uma ação visível do que aconteceu através da sua palavra no mundo espiritual. Quando ele estende a mão agora, eu lembro de Isaías capítulo 59 versículo de número 1: e a mão do Senhor não está encolhida, mas está estendida para salvar, para libertar. Ei, meu irmão, eu vim pregar para você que Deus está liberando uma palavra de sentença, já foi dito aqui, no mundo espiritual, contra essa ação, contra a tua vida, e está trazendo para a tua vida um tempo novo. Esse tempo vai trazer o que? Glória. Esse tempo vai trazer aleluia. Esse tempo tu vai levantar a mão. Esse tempo tu vai levantar os pés. Esse tempo tu vai chorar, tu vai se ajoelhar. Por quê? Porque você vai viver o que o Jesus determinou para a tua vida. Não é aquilo que eu determinei, mas é aquilo que Cristo determinou. Imediatamente e agora, seja livre. Você que está com a cabeça baixa, levante a cabeça. Você que está limitada, agora não tem limite. Eu vim profetizar para você que Ele está pegando agora a tua vida, está trazendo uma mudança. Ele expôs o teu problema e muita gente te apontou, porque por muito tempo tu carregou esse problema. A gente sabe que a gente está no meio de pessoas, tem muita gente inconveniente, e tem muita gente que vem com pergunta que a gente não tem até mesmo autoridade para responder. Mas sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que você não precisa responder absolutamente nada. Jesus vai dar a resposta que você precisa dar. Sabe o que eu aprendo aqui? Há quanto tempo frequentando a sinagoga e está desse jeito? Tanto tempo frequentando a sinagoga e tua vida não mudou? Quantas pessoas passam por isso? Está tanto tempo na igreja, as coisas não mudou. Mas só que tudo na vida tem um tempo. E falando sobre tempo, a gente lembra de Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para todas as coisas. Mas só que o tempo aqui foi estabelecido por quem? Por Jesus. Repete, por Jesus. O tempo foi estabelecido por Jesus. Usando esse texto, parafraseando com Atos capítulo 1, versículo 7, você vai ver Jesus antes de ser assunto ao céu, conversando no Monte das Oliveiras com seus discípulos, dando as últimas orientações. E perguntaram assim: Senhor, quando o Senhor redimirá Israel? Ele disse: não vos pertence saber o tempo e nem as estações que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder. Ele está dizendo: quem estabelece o tempo? Deus. Quem controla o tempo? Deus. Quem altera o tempo? Deus. Quem retrocede com o tempo? Deus. Quem avança com o tempo? Deus. Quem muda o tempo? Deus. Quem transforma o tempo?
Deus, se você estivesse entendendo o que eu estou dizendo acerca do tempo, tu já estava dando glória a Deus. Ele tem poder de alterar o tempo. Algo para acontecer daqui a 10 anos, Ele pode fazer acontecer esse ano. Jesus, Ele tem poder para alterar o tempo. Ele chama aquela mulher e diz: a tua hora chega agora. E agora a tua hora chegou, ninguém vai poder impedir. Pode até a pessoa não gostar, mas aquela que não gostar não terá autoridade para poder impedir o que Ele determinou para a tua vida. E eu vim dizer que Ele está alterando o tempo nessa vigília, Ele está alterando o tempo nesta madrugada, Ele está alterando o tempo nesse dia, para dizer que a tua vida e nem a minha não vai ter o tempo que as pessoas querem. Alguém está olhando para mim e para você e está dizendo: não vai mudar e não vai acontecer, mas Deus está dizendo: eu restabeleci um tempo dentro de um propósito para manifestar o que eu quero na tua vida, e o tempo é hoje. O tempo é hoje. É hoje que Deus estabeleceu o tempo para mudar a minha e a tua vida. Sabe o que Deus falou para mim nesse texto? Meu filho, sabe o que eu fiz na vida dessa mulher? Eu não apenas a curei repreendendo demônios que atuavam na vida dela, mas eu também quebrei uma herança que poderia ultrapassar a sua geração. Sabe o que Deus está dizendo? Ele está paralisando a obra do inimigo na tua vida, para que os teus filhos não venham sofrer retaliação no futuro. Tu não pegou isso aqui não? Deus está quebrando heranças espirituais, porque espírito de enfermidade, só lê a Bíblia, ele transcende geração. Uma mãe morreu de câncer, o filho morre de câncer, o neto morre de câncer, e você fala: é normal? Não é normal. Demônios que trabalham na hereditariedade, mas Cristo vem para quebrar, para dar fim a esse ciclo de sofrimento e iniciar um tempo de bênção. E eu vim dizer para você que Ele está fechando esse ciclo de sofrimento. O adversário encontrou brecha para atuar, mas agora ele está desautorizado para poder atuar, porque Jesus liberou uma palavra. E quando Jesus libera a palavra, ninguém pode impedir o curso da sua palavra. Lembra quando Isaías profetizou, capítulo 55, versículo 11? Assim é a minha palavra, não tornará para mim vazia, mas prosperará naquilo que for designado. Podem parar até o profeta, mas eu duvido parar a profecia. Ela rompe tempo, ela rompe época, ela derruba homens, levanta homens, quebra demônio, mas ela se cumpre sobre a vida de quem ela foi designada. E a mensagem para você é: você não vai morrer desse jeito. Deus está dando um novo tempo para a tua vida. Hoje o ciclo de sofrimento acaba. O que acontece agora? Entra o ciclo da alegria, do glória a Deus, do aleluia, o tempo do testemunho. Alguém vai olhar para você e vai dizer: não é ela, não é possível, não é ele, não é possível, é ele mesmo, é ela mesma. Você vai viver o teu milagre. Por quê? Porque Jesus está liberando uma palavra do céu para que você saiba que ninguém vai zombar mais do teu problema. Tu acha que ninguém olhava para ela com desdenho? Um dia eu estava orando, fazendo alguns questionamentos a Deus. Eu falei: Senhor, o Senhor valoriza tanto o caráter, o Senhor valoriza tanto os princípios e valores contidos na sua palavra. O Senhor valoriza a unção, o poder, a simplicidade. Por que muitos lugares não se abrem para a gente entrar? Aí Deus falou para mim assim: porque os homens são vaidosos, conhecem a verdade, mas não praticam. Ao invés da simplicidade, deram lugar ao orgulho, bloqueia pessoas de bem. Aí
Aí Deus falei, mas e aí? Quem tem promessa? Aí Deus falou assim, aí eu entro num sistema, eu pego quem é pobre, tem unção, tem poder, tem autoridade, simplicidade, e abro os meus tesouros. Abrindo os meus tesouros para este que era pobre, se torna rico. Se tornando rico financeiramente, ele vai ter acesso a lugares que através da unção que ele carrega, ele vai poder entrar. Sabe o que Deus está falando para mim? E falou para mim? Para muita gente Deus vai dar dinheiro. Para muita gente Deus vai dar influência. Sabe por quê? Porque se não der, muita gente boa não entra em muitos lugares. Essa é a verdade. Jesus agora faz essa mulher ser exemplo. Ele pega uma mulher que, olhando para ela visualmente, era alguém que ninguém daria muito valor a ela, sendo mulher e também sendo alguém doente, inválido, não tem alguma serventia, mas só que ele é especialista para poder pegar aquilo que parece para os homens inválido e trazer valor. Aqui que ele faz? Pega uma mulher e cura ela perante todos, faz ela agora viver uma prosperidade na sua saúde que ela nunca viveu. Se prepara, porque o céu está aberto nessa madrugada para te entregar coisas que vai te dar acesso a lugares que você não teria se ele não te entregasse. Tu acha que ela teria, agora ela não está mais encurvada, agora ela está ereta, agora ela anda de cabeça erguida, agora ela pode trabalhar, agora ela pode se conectar, agora ela pode progredir em outras áreas. É Deus dizendo para você, aquilo que eu vou entregar para a tua mão, vai te dar acesso a lugares que você não tinha. Vai te abrir portas que você era inacessível para você, porque os homens olham quando as pessoas estão encurvadas. O que é isso, pastor? Encurvada, impossibilitada, sem recurso, sem condição, sem possibilidade. Aí Jesus faz isso para mostrar que ele levanta quem ele quer, ele cura quem ele quer, ele exalta quem ele quer. Aí ele está ensinando os seus pares ali, mostrando que o que vale é o que ele fala sobre as pessoas, não o que as pessoas pensam sobre elas. Sabe o que Deus falou para mim? Não importa o que as pessoas dizem sobre você, o importante é o que Deus diz sobre você. Tem alguém que diz, tu não és abençoada. Por quê? Porque tu não gerou. Tu não és abençoado. Por quê? Porque tu está desempregado. Tu não és abençoado. Por quê? Porque você não tem carro. Você não és abençoada porque você não tem, uma profissão e ganha muito dinheiro. Mas só que entenda uma coisa, a pandemia passou, e muita gente que se achava muita coisa não está aqui hoje. E tu quer uma verdade? Olhando para lá, trazendo para cá, quem é abençoado somos nós. Eu me lembro de depoimento de uma mulher muito rica, e ela dizia, meu pai morreu por aquilo que é de graça, e que o dinheiro não pode comprar. Ele tentou respirar, e não conseguiu. Sabe o que Deus está dizendo para a gente? Não se preocupa com a avaliação alheia. A tua hora chegou. Por que eu não profetizo a tua hora vai chegar? Porque eu seria incoerente com o texto que Deus falou comigo. O texto diz que imediatamente ela se levantou. O tempo foi o agora. Se eu usar o depois, eu estou fora da revelação máxima, que é a palavra. Agora, enquanto eu estou pregando essa mensagem, Deus está trabalhando na tua vida. Está encerrando um ciclo de sofrimento e de vergonha, e trazendo um tempo de testemunho e alegria.
Deus está trazendo um novo tempo para você e para mim. Deus está trazendo para a tua vida o que você não tinha. Deus está surpreendendo os seus pares. Deus vai surpreender a sua vizinhança. Deus vai surpreender as pessoas que te viram há muito tempo nessa situação. Vai ter que ver, ela mudou, ele mudou. Mas por quê? Porque Jesus liberou uma palavra de mudança. Agora, pega agora para tu dar glória a Deus. Alguém vai olhar para você e vai falar: tu não é digna de viver o que você está vivendo. Você vai responder: quem me deu essa palavra foi Jesus. Vai reclamar com ele. Fica de pé.